Modernidade, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. O jurista Paulo Grossi, italiano, identifica uma série de mitos jurídicos na modernidade, entre os quais se destaca a igualdade jurídica, a lei como produto da vontade, etc, etc. Existiram muitos outros mitos e existem outros mitos além disso. Primeiro, nós sequer esgotamos a modernidade. O Adriano dava uma pista disso, né? De que nós ainda estamos inseridos. E no direito mesmo eu tenho falado muito numa coisa que chama as promessas incumpridas da modernidade, porque quando a gente fala em igualdade com um mito, talvez exatamente por ser um mito é porque é uma promessa incumprida, ou talvez nunca possa ser de fato resgatada, né, como uma promessa. Mas então, digamos, nesse modo que nós estamos discutindo a modernidade, como que nós podemos ler o que nós passamos hoje, nesses tempos que as pessoas dizem de pós-modernidade, ou de pós-verdades, tudo isso, quando nós não esgotamos. Eu queria ouvir vocês sobre isso a partir dos textos e também pelo que vocês escrevem e leem. Veja, em Rousseau também nós vamos ter a formulação de uma tentativa de resolver a relação com o outro, né? Que para ele era muito problemática, né? Que eles sempre estavam... Sim, conspiração. Uma conspiração, comprou contra mim. Que é o surgimento da noção de contrato, né? Quer dizer, aí entra o direito, né? Quer dizer assim, então, as relações com semelhante ser reguladas juridicamente, portanto, figura do contrato, né? Será que o contrato dá conta de todas as relações? Nós aqui, estamos aqui regidos por um contrato ou porque temos um acordo, né, na palavra, dizer, bom, vou lá discutir de uma maneira razoável e ouvir o outro, né, e ouvir o contra-argumento, a discordância, né? Então, o contrato parece que não dá conta de todas as nossas relações com semelhante, né? A mesma coisa, a promessa não cumprida da liberdade, da fraternidade, né? Cada vez mais o semelhante perde a figura de irmão e é uma ameaça, né? E ele está dando uma dica aí também, Adriano, para você que também é formado em direito. Quando ele fala do Rousseau, certos contratos prevêem tudo. O grande problema do positivismo do século XIX é, assim, a lei não prevê todas as hipóteses de aplicação e há um momento que ela estoura, né? Você tem que, quer dizer, aí entra todo o problema do voluntarismo que tenta superar uma fase em que a lei é uma espécie assim de coisa pré-moderna, em que ela tem tudo explicado. O mundo já está explicado pela lei. De repente se dá conta de que o mundo é muito mais complicado que a lei. Antes do moderno, a lei explicava tudo, porque, na verdade, a autoridade sobre a lei dava conta de tudo. Então, a lei era uma expressão, podia ser uma expressão canhestra de uma autoridade, que esta, sim, era o fundamento da lei. Então, aqui, quando nós falamos de direção da imanência, é uma direção para a busca vã, no fundo, pelo fundamento que foi perdido. Sim. Né? Nós estamos, quando nós entramos na imanência, procurando agora um fundamento imanente, esse fundamento imanente é sempre fugidio. Não tem mais aquela autoridade. Quem é a autoridade, então, da lei? Quando se constitui o direito, e aqui nós temos que dar um crédito para o seguinte, nem tudo são trevas, quando a gente olha, né, porque hoje nós olhamos e todas as promessas não cumpridas, etc., mas também o que nós fizemos com esse mundo que se, digamos, naturalizou, que foi para a imanência. Esse mundo se tornou muito mais plural do que era, né? Então era um mundo que, para se manter naquelas autoridades, tinham que todos acreditar no mesmo Deus, tinham que todos se orientar pela mesma religião, e hoje é um mundo muito mais plural. Só que o preço disso e o fundamento? E o fundamento para isso, onde é que está? E a ideia, eu acho que é uma ideia muito moderna, e por isso eu não acho que nós tenhamos superado, e o pós-moderno não é a superação da modernidade, é ainda ir adiante e aceitar. Não há fundamento.
Mas essa era a direção da modernidade. Uma vez que você tenha abandonado as autoridades supremas, o transcendente, neste mundo, né, um mundo sublunar, não há mais possibilidade de você ancorar nada tão solidamente que possa ser inamovível. Mas você falou tão solidamente, eu tenho que fazer a pergunta óbvia, né? O que vocês acham do conceito do modernidade líquida? Que obrigatoriamente eu tenho que te perguntar na sequência. Então, eu acho que há aqui um certo... Que é o conceito do Bauman, né, para o nosso telespectador. Isso. E que há aqui uma certa saudade, um certo sentimento de perda com respeito aos princípios do iluminismo. Então, nesse sentido, fazendo aqui um contraponto ao Rousseau, o Hume, que é um moderno e era o grande amigo do Rousseau, o que levou o Rousseau, né, para a Inglaterra tentando salvá-lo de si próprio e não conseguiu, era alguém que não tinha, então, a esperança de dizer o seguinte: olha, olhem para nós mesmos. Nós estamos dizendo que não há um lugar sólido para onde ancorar essas coisas, mas nós somos humanidade. Então, e essa humanidade consegue, a despeito disso, resolver problemas sem contrato, como nós resolvemos, aliás, milhares e milhares de anos sem antes. Contrato. Sem Exatamente. contrato. Então, nós não estamos resolvendo as nossas questões aqui por um contrato. Nem tudo é lei, nem tudo é contrato, nem tudo é isso. Então, essa ideia de a modernidade, que é a ideia de uma modernidade líquida é crítica, né? No sentido de nós perdemos os valores. Na verdade, nós estamos num movimento ainda imanente, mas um movimento muito abrangente, em que nós precisamos reencontrar, não com valores absolutos. Quem sabe agora, isso aqui é o tema do último bloco, que é a esperança, né? Nós estamos destrutivos. Mas o que nós podemos fazer ainda a partir de nós próprios e encontrar em nós, não a ideia, porque nós estamos falando de um movimento em que foi para a subjetividade. Antes da subjetividade, o que havia? Então, quando a gente olha antes da subjetividade, havia uma sociedade, havia coisas que nos amparavam, e essas coisas continuam. Então, quem sabe a gente tenha que ser um pouco menos ambicioso. A ideia do novo heideggeriana de aceitar a finitude é a ideia fundamental, agora mais da nossa modernidade contemporânea. Essa talvez Mas, seja... Adriano, esse movimento de imanência, eu creio que a gente tem que considerar que há um elemento que resiste a uma imanência radical, né? Bom, as metáforas físicas, o sólido e o líquido, não sei, às vezes as metáforas da medicina são mais ricas, né? Mas há um elemento que resiste à completa imanência, que é esse elemento que está circulando aqui neste momento, que é a fala e a linguagem, né? Vamos dizer assim, se a gente volta às fundamentações transcendentes, por exemplo, nos monoteísmos, o fundamento transcendente se dava sempre pela palavra de Deus. De Deus só sabíamos a sua palavra. Quer dizer, o fundamento se dava via linguagem, né? Então, me parece que o elemento no qual é possível apostar é aquilo que se produz nas trocas linguísticas e o que se funda aí. Não há outro. Isso é transcendente. Isso eu discordo. Disso eu discordo. Mas, dizendo isso que o Mário está dizendo, vê se não é exatamente se o Mário tem razão, o que não significa que eu diga que ele tenha razão e por isso discorde do Adriano, eu posso estar interpretando de outro modo. Se estás dizendo isso, também eu posso dizer, portanto, que esse problema do sujeito, da modernidade, que tem uma angústia, que não sabe o que tem, portanto, como ele vai lidar com toda essa questão que está aí, a sua interioridade face à exterioridade, a linguagem aí é o caminho para esse sujeito começar a tematizar. Porque a partir de Kierkegaard e depois o Freud, quer dizer, linguagem inconsciente, que é o modo de você tematizar isso que você tem, mas não sabe que tem. Isso. Ou seja, como existencialmente eu vou tratar do mundo, que é
o problema da psicanálise, da linguagem, da filosofia, etc., da angústia. É isso? As coisas são aparentemente mais simples no campo da literatura, né? Nós temos o período literário, quer dizer, esse momento que corresponde ao iluminismo, que corresponde a esse surgimento do sujeito da modernidade. E aí nós temos esse elemento racional com muita força, né? O que nós temos nesse livro é essa heroína que não há dúvida de que ela ama apaixonadamente o Duque, mas ela abdica, porque ela sabe que não será feliz com ele. Como é que ela sabe? A razão diz para ela. Então há uma aposta na razão. Este é o quadro, né, que está presente nas representações do neoclassicismo ou do arcadismo. Momento imediatamente seguinte, isso é interessante. né, nós temos o oposto. Nós temos o romantismo, aonde jamais uma heroína deixaria de viver intensamente esse amor e que mandaria a razão para as cucuias. Aí começa o problema. Isso assim, quando é que passa a ser tematizado? Passa a ser tematizado como angústia, quando aquilo que eu imaginava ser uma resposta, a razão irá resolver os meus problemas, se mostra ineficaz. Claro. E o caminho para sair é o que o Mário dizia pela questão da linguagem, que é da intersubjetividade? É que o Adriano tem a oposição dele. A minha oposição é a seguinte, que o movimento literário que a Henriette conta reflete bem isso que são as oscilações da modernidade. Logo em seguida a essa crença de que a linguagem pudesse nos amparar, veio os movimentos que dizem que não. Quer dizer, tu citaste que Freud, veja, uma parte é a linguagem, a outra parte é inconsciente, a outra parte é o não dito. Então, mas o não dito só é possível porque eu tematizei a questão da linguagem. Inconsciente é linguagem. E é linguagem. Não compro esse jogo. Brigo com esse jogo há muitos anos. Não compro esse jogo. Não compro esse jogo. Então, depois se defende. No jogo das pulsões, quer dizer, essas pulsões estavam lá e elas se manifestam. É interessante que ela diz, eu recusei o meu amor porque racionalmente eu vi que eu não ia ser feliz. Bom, mas a razão nesse caso está também escrava das paixões, como o filme dizia, porque eu não vou ser feliz, eu quero mais ser feliz. Então, as pulsões são muito importantes e essas pulsões estão presentes muito antes que a linguagem tivesse aparecido. Depois o Mário... agora estamos... Tem direito de resposta. Direito à resposta para o Mário. Estamos terminando o terceiro bloco, ansiosamente esperando o quarto bloco do assunto modernidade. Nós já voltamos.